Meus irmãos, a paz do Senhor, e esse é um dos vídeos, ou a primeira parte de alguns vídeos que iremos fazer, como assunto, com o tema Ceia do Senhor. E tomamos como base para esse vídeo, para esse tema, para esse assunto, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 ao 33, onde Paulo diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, já não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e o outro embriaga-se. Meus irmãos, eu li apenas o versículo 17, 18, 19, 20 e o 21. E com esses versículos já temos uma base, porque Paulo escreve sobre esse assunto, ceia do Senhor, para os crentes de Corinto. Mas, para que você entenda a ceia do Senhor, para a guisa de introdução, para te dar uma introdução sobre esse assunto, primeiro, a gente sabe que a ceia é uma aliança. Jesus disse: esse é a aliança que é feita através do meu sangue. É o sangue da nova aliança. Jesus disse assim. A gente sabe que a ceia é uma aliança. E quando Jesus instituiu como elementos figurativos para a sua ceia o pão e o vinho, Jesus sabia muito bem o significado do pão e do vinho para as pessoas e para a cultura da sua época. O pão e o vinho faziam parte de uma aliança que era bem conhecida, era um costume naquela época. Era a aliança de pão e do vinho. Essa aliança era chamada de aliança de sangue. E era, em termos de aliança, era a aliança de nível maior para aqueles que se submetiam a alianças. Quando, por exemplo, Melquisedeque encontrou Abraão, a Bíblia diz que ele levou pão e vinho. E o que é que simbolizava essa aliança? Essa aliança falava-se. Quando alguém fazia essa aliança do pão e do vinho, essas pessoas estavam dizendo que as suas vidas agora estavam entrelaçadas. Que o que era de uma seria da outra e vice-versa. Ambos não teriam apenas coisas apenas para si, mas dividiriam as suas posses com aqueles que eles fizeram aliança de sangue, ou aliança de pão e de vinho. Então, quando Jesus institui a ceia, na noite em que ele foi traído, essa aliança que a ceia simboliza, fala-se que a nossa vida está entrelaçada com a vida de Cristo. Queridos, Jesus disse assim, falando sobre a ceia, o contexto ceia. E a instituição da ceia está nos 3 primeiros evangelhos. Jesus disse: fazei isto. O termo fazei está aqui explícito, uma ordem de Cristo. O termo fazei é um imperativo. Jesus está ordenando que façamos isso, que pratiquemos, que ministremos a ceia. A ceia é uma ordem de Cristo. Jesus deixou 2 ordenanças para a sua igreja. Repito, 2. Primeira foi o batismo nas águas, que está lá em Mateus 28, 19, onde ele diz: ide por todo mundo, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também está lá em Marcos 16, 16, onde ele diz: quem crê e for batizado será salvo. O batismo é a primeira ordenança que Jesus nos deixou para a sua igreja, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Mas também ele instituiu a ceia. A ceia é uma ordenança de
Cristo, tanto que ele diz, fazei isto. Não só é uma ordenança, é uma ordem. É o imperativo de Cristo Jesus, fazei isto. Lembrando, irmãos, também que não podemos nos enganar. A ceia, ela é um memorial. Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Alguns pensam que os elementos que Cristo usa para estar presente em sua ceia, que é o pão que simboliza o seu corpo e o vinho que simboliza o seu sangue, tem algumas pessoas que colocam muita confiança nos símbolos, que é o pão e que é o vinho. Mas como eu já disse, o pão e o vinho são símbolos. O pão e o vinho são de caráter simbólicos, são elementos figurativos. Quando você come do vinho e do pão, do vinho não fermentado, sem a presença de álcool, não é necessariamente, você não está necessariamente tomando sangue, nem tampouco comendo a carne de Cristo. Isso são apenas símbolos, é um memorial, não é literal. E aí refutamos uma doutrina católica, uma das 37 doutrinas católicas que são pura mentira, que ainda a Igreja Católica sustenta, que é a doutrina da transubstanciação. Os católicos dizem que quando os fiéis comem a hóstia, eles estão comendo na hóstia literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Mas Jesus disse que isso era um memorial. Logo, os elementos pão e vinho são figurativos, é apenas símbolos. Isso à guisa de introdução. A ceia do Senhor, meus queridos, é um momento de recordação, onde lembramos do que Cristo fez por nós na cruz. Existem 4 coisas que não podem faltar em uma ceia. Primeira, a ceia deve ter louvor, porque lá em Lucas 22:19 a Bíblia diz, e tendo dado graças, e tomando e tendo dado graças, falando de Jesus, de um ato de Cristo, tendo dado graças. A ceia é um momento de louvor, porque a ceia é um culto de ação de graças. E o que é o culto de ação de graças? O culto de ação de graças é um culto de agradecimento. A segunda coisa que tem que ter em uma ceia, eu deixarei para falar no outro vídeo.